Olá, seguidores do canal Geraldo Carolino CCB. Aqui sou eu, Geraldo Carolino. E hoje, do dia 27 de setembro de 2023, eu quero contar um testemunho que o Senhor me trouxe à mente nessa madrugada. Quando eu levantei para orar, o Senhor me trouxe esse testemunho e eu vou contar. Nesse testemunho, irmão, eu não vou citar o nome das pessoas, né? E evitar alguma referência, porque se alguém da família, ou até mesmo alguém que conhecer, né? Não vai causar problema, né? Mas a testemunha verdadeira aconteceu comigo, na minha vida espiritual, na vida da minha esposa. Então eu quero compartilhar com aquele irmandade. Paz de Deus, Deus seja louvado. Irmãos, quero contar para os irmãos uma prova que eu e a minha esposa passamos, mais ou menos no ano de 88, pro fim de 89. Nós morávamos na Via da Sergipe, ali em Carapicuíba. Nessa época, irmão, eu era porteiro da congregação, da Coab 1. E, irmão, nós conhecíamos irmãos da congregação, que vieram para a graça mais ou menos uns 4, 5 anos antes de nós. E nós, irmãos, na nossa simplicidade, mas a minha esposa, nós confiávamos muito naqueles irmãos, que nos trouxe sérios problemas, isso era dor de cabeça. Porque no princípio, irmão, quando nós começamos a fazer visita mais a esposa, nós era jovem ainda. Era casado, mas era jovem. Nós estávamos na faixa dos 20 anos, eu tinha 23 anos quando nós casamos, ela tinha 17. E nós, irmão, começamos a trabalhar no Evangelho ativamente. E a minha esposa é uma serva de Deus, bastante temente a Deus, bastante humilde, mas sem maldade nenhuma. Nós dois. Isso, irmão, nos serviu, nos trouxe sérios problemas, isso era dor de cabeça. Então, irmão, no ano mais ou menos de 88, 89, meu filho Dio era neném. E esse casal de irmãos trouxe uma moça para nossa casa, supostamente moça, né? E deixou dentro de casa com nós, que era para nós arrumar serviço para ela. Como ele já tinha feito, irmão, bem com as 3 ou 4 irmãs. Trazia, irmão, da zona da mata de Minas para casa, e a gente arrumava serviço, e ela arrumava emprego e ia trabalhar. E, irmãos, eles trouxeram essa moça, só que essa era de menor. E deixou essa moça em casa, irmão. E essa moça tinha obedecido a Deus, mas tinha transgredido a palavra, irmãos, e trouxe uma legião de espírito para dentro da nossa casa. Logo que os irmãos foram embora, que ela ficou sozinha em casa, irmão, começou a surgir as dificuldades. Era, irmão, muito jovem ainda, né? Moça, no auge da sua mocidade, mas tomada daquele espírito contrário. Irmão, e quando a minha esposa estava perto, ela era uma coisa. Mas se a minha esposa virava as costas de alguma coisa, irmão, ela dava sinal para mim, piscava o olho para mim, começava com as intimidades não muito boas. Irmãos, e até que chegou a ponto, irmão, deram querer ensinar meus meninos, que era tudo pequeno ainda. O Vanderlei tinha 10 anos, e era querendo ensinar o Vanderlei fazer sexo com ela. E aí um dia minha esposa fragou, irmãos, e ali, irmão, desmascarou aquele espírito, e aí começou aquela luta. Porque até então, irmão, ela dava uma de amiga da minha esposa. Minha esposa fazia tudo para ela, nós fazíamos tudo para ela, e era com aquele fingimento, com aquela hipocrisia, irmãos, e aí entrou o espírito contrário, e ela começou a dar de cima de mim. Até, irmão, que teve um dia que nós morávamos no Sobradinho,
E eu e a minha família dormia na parte de cima e ela estava pouco tempo em casa, dormia embaixo no sofá, na sala. E aquele tempo eu trabalhava por conta. Quando eu levantei para trabalhar, essa moça estava totalmente nua. Mas nem dizer assim, um alã amarrado no pescoço. Veio para cima de mim e eu clamei o sangue do Senhor, chamei a minha esposa. E ali, irmão, por ter desmascarado aquele espírito, aí ele levantou. E essa moça, eu trabalhava nessa época no salão da Obra da Piedade, dos diáconos. E essa moça, irmão, começou a ir na casa da Irmandade, que a gente conhecia. Num lugar ela falava bem de mim e mal da minha esposa. Outro lugar falava mal da minha esposa e bem de mim. Irmão, e foi arrumando aquele rolo, irmão. E a partir do dia que a minha esposa desmascarou aquele espírito, irmão, ele começou a levantar contra a minha esposa. E falava na cara dela que ia tomar o marido dela. Irmão, e aquela coisa terrível. E inventava para minha esposa que eu estava dando para cima dela. Irmãos, e um dia ela chegou para os irmãos do ministério e falou que ela era minha amante, que eu saía com ela. Só, irmão, que o dia que ela falou que ela tinha saído comigo, aqueles dias lá, nós estávamos fazendo coleta de alimento para mandar para o norte de Minas. E eu passava o dia todo na congregação. E ela foi falar exatamente para os irmãos que eu estava trabalhando com eles. Fazendo coleta, buscando cesta básica, arrecadando alimento. Nós chegamos até na rua Santa Rosa, no Brás, buscar alimentos de doação, que os irmãos que tinham mercado, mercearia, doavam para nós. Nós ia buscar e montava a cesta básica e levava para onde tinha necessidade. E assim mais chegou para o diácono e falou para o diácono que ela era minha amante há tanto tempo, há alguns dias já, e que ela estava saindo para mim, comigo. Mas o dia que ela falou que ela tinha saído comigo, é o dia que eu tinha passado o dia todo trabalhando na congregação, no almoxerifado, e montando cesta básica. E daí eu saí dali, já ia para a porta, entendeu, irmão? E então, irmão, os irmãos já me chamou, irmão, o diácono me chamou e falou para mim, me pôs a par da situação, e mandou eu abrir o olho e vigiar. Irmãos, e até que um dia ela foi na casa de uma irmã muito conhecida nossa e falou isso aí também para a irmã. Eu estava passando na rua e essa irmã me chamou lá e falou na cara dela, ficou muito sem graça. Irmão, mas continuou a luta. Irmão, a luta foi de uma maneira, irmão, que essa moça era tomada de espírito. E às vezes nós íamos orar, levantar, que até por nós, o meus meninos eram novos, nós levantávamos e orar de manhã para tomar café. E nós estávamos tudo na sala orando, essa moça vinha de lá, irmão. Jogava pedra, né? Jogava sapato, jogava chinelo. Só, irmão, com o adversário, Deus permitia. Ou ele era muito ruim de pontaria, ou dois por um anjo na frente, que nenhum daqueles objetos que ela lançava contra nós pegava em nós. E aí, irmão, a luta foi indo. E ela enganava a minha esposa, fingia que era amigo da minha esposa. E até um dia, irmão, que a coisa foi longe demais. O Espírito manifestou. E naquela época tinha um irmão na região de Osasco que Deus usava muito dele para expelir essas caças de espírito. Irmãos, e o Senhor dava para mim também, irmãos, mas é como aquele caso. Na casa de ferreiro, o espeto é de pau. Eu estava com aquela legião em cima daquela moça em casa e eu não tinha, irmãos. O Senhor me privou. O Senhor não me deu força de expulsar aquele espírito. E eu levei aquela moça, irmão, lá nesse irmão. Nós engabelemos ela, falamos que nós íamos congregar fora. Ela foi com nós, irmão. Quando foi que terminou o culto, o irmão já tinha um reservado onde é que ele costumava orar. Mas quando, irmão, aquele espírito percebeu que o irmão ia tentar expelir ele, irmão, ele levantou contra esse irmão, empurrou o irmão, faltou bater no irmão.
xingou o irmão de velho, careca, barrigudo, bujudo. Irmãos, e aí? O irmão falou, irmão Geraldo, volta com essa moça para tua casa, que não tem jeito de expulsar esse espírito, não. É muito espírito. E aí, irmão, eu voltei para casa, irmão, e naquela situação, até que chegou um dia, irmão, que a luta foi tão grande, que a minha esposa pegou nossos filhos e ia embora de casa. E ali, irmão, eu tive que tomar uma decisão radical, porque tem vezes, irmão, que nós servos de Deus para salvar nosso testemunho, a nossa casa, a nossa família, você tem que dar uma de valente. E eu pulei na frente da minha esposa e falei, você não vai. Você não vai para casa da tua mãe, não. Só se você me matar primeiro, para depois você ir. Porque você vai indo e vai levando essa mulher aí e abre o teu olho. Irmão, e a minha esposa abriu o olho, irmão, e voltou para trás. E ali a luta continuou, irmãos. Até que chegou um dia, o Senhor pôs no meu coração de eu congregar numa determinada congregação e buscar pela palavra. Essa congregação, uma congregaçãozinha pequenininha, uma salinha, Vila Gustavo Correia em Carapicuíba, alguns devem conhecer. E aí, irmão, eu fui ali, eu pensei, vai estar lá o irmão Maia, Deus usa muito ele com a palavra, certamente que o Senhor vai usar com ele a palavra, e o Senhor vai me dar autorização e eu vou expulsar esse espírito. Mas, irmão, o pensamento do homem é um, o de Deus é outro. Quando chegou naquela congregação, quem estava lá era o meu ancião da Coab, irmão querido, irmão Antônio Correia, que é vivo até hoje. Irmão, eu que lembro que naquele dia Deus deu a palavra na boca do servo de Deus, ele presidiu o culto. Chegou na hora da revelação da palavra, o Senhor revelou 12 de Atos dos Apóstolos. Pedro na prisão, e Deus enviou o seu anjo. E naquele dia Deus tomava a boca do servo de Deus e dizia assim, eu estou enviando um anjo lá na tua casa agora. Nesta noite eu vou fazer uma libertação na tua casa. Vou mandar um anjo com a vassoura de fogo e vou expulsar todos aqueles demônios que estão dentro da tua casa. Eu voltei contente para casa, irmão, confiando na palavra. Aí quando outro dia nós levantamos de manhã, oramos a Deus e estava sentado na mesa tomando café. Quando aquela moça veio de lá, mas veio completamente diferente. Não veio mais xingando, nem falando palavrão, nem jogando nada na gente. E sentou na mesa, tomou café com nós. Eu olhei para minha esposa assim. O Senhor deve ter feito alguma obra. E ela começou a contar, irmão, que ela não tinha sonhado à noite, que tinha um varão que veio em casa e com a vassoura e começou a varrer desde lá de baixo, a nossa casa, até pôr o lixo para fora de casa. Então, naquele momento eu compreendi que Deus tinha feito aquela obra. E assim, irmãos, eu falei para minha esposa, pega o dinheiro agora no banco, compra a passagem para essa moça, porque nós não podemos mandar ela sozinha, que ela é de menor. Leva ela e entrega na mão da mãe dela. E aqueles irmão, que trouxe a moça para minha casa, moravam ali. Eu falei, mas não entrega para eles de novo, não. Entrega para a mãe dela. E ela foi ali, entregou aquela moça, irmão. Aquele irmão não gostou, ainda fez uma desfeita para minha esposa ainda. Minha esposa viajou 13 horas de viagem para levar aquela moça ali. E chegou lá, irmão, os irmãos não ofereceram nem a chance dela, nem almoçar e nem tomar um banho para voltar de novo. Falou que pode voltar de novo para São Paulo. E ali, irmãos, ela tinha levado uma parte para suprir a necessidade ali. Quando eles soube que ela estava com aquela parte, eles muito interesseiros. Aí falou, então você pode ficar aqui. E ela ficou umas horas ali, fez aquilo que Deus tinha mandado ela fazer e voltou para São Paulo. E Deus libertou a nossa casa. Irmão, mas nessa época nós passamos uma luta muito grande. Nós trabalhávamos no Evangelho, irmão, e o Senhor operava muito. Mas o adversário, irmão, levantou também muito na nossa vida. E esses irmãos, nos causou sérios problemas. Porque a gente, na simplicidade da gente, eles traziam irmãos para nossa casa. E a gente pensava que era irmão mesmo, que as pessoas já eram transgressor da palavra de Deus, já tinha pecado, irmão, já tinha sujado esse suposto irmão.
Isso era um problema muito sério para nós. A ponto de querer separar mais a minha esposa, tanto assim, irmão, que um filho desse irmão, ele era tão devasso, tão perdido, que ele chegou a estuprar a própria irmã dele. Irmão, e trouxe essa pessoa para nossa casa. Irmão, aquilo nos rendeu uma dor de cabeça, que eu vou dizer para o irmão. E, irmão, materialmente, então, o prejuízo que nós tomamos com eles. Uma vez aí em casa pedimos fazer uma compra de roupa para eles, levar para vender lá no interior de Minas. Eu fiz um comprão, irmão. Se fosse hoje em dia, dá mais ou menos uns R$5.000 de compra de roupa. E eu etiquetei tudo que é a roupa para eles, eu também vendi a roupa. E eles levou aquela roupa, irmão. Até hoje eu estou esperando para receber aquela roupa. Eu comprei no cartão de crédito para eles, parcelado, eles não pagou nenhuma parcela. Vendeu aquelas roupas, ficou com dinheiro e eu fiquei com prejuízo. Mas o Senhor, irmãos, deu a graça de eu pagar tudo aquilo ali. E hoje eu estou agradecendo a Deus, porque Deus, irmão, Ele não dorme nem tosqueneja. Às vezes a gente, na simplicidade da gente, a gente confia em irmãos. Porque a irmã, irmão, até que era convertida, mas depois que eu fui saber quem era aquele irmão, ele, irmão, ia em pagode, naquele tempo, em baile, bebia, fumava. Irmão, ia para os lugares, no meio da nossa família, dava testemunho da palavra de Deus. Depois, quando tinha festa, ele nos bailes, dançava nos bares, enchia a cara de cachaça. As criaturas vinham carregando ele para casa. E a gente ia falar das coisas de Deus no meio da família. Só você é crente igual o fulano de tal, né? Daquele jeito que você é crente. Irmãos, e acabava com o testemunho da gente. Mas eu dou graças a Deus, irmão, que o Senhor muito nos ajudou. O Senhor levantou a nossa cabeça, libertou a nossa casa. Irmãos, a minha esposa, que sempre foi uma mulher valorosa, zelosa, ela compreendeu, irmão, que o adversário queria era separar nós, por causa de uma missão, irmão, que nós tínhamos. Em um determinado lugar, nós fomos em missão naquele lugar, tivemos 7 anos em missão ali. Deus levantou a obra ali, naquela cidade hoje a obra é bonita. Tem, irmão, mais de, entre culto de evangelização e congregação, tem mais de 10. A obra ficou bonita ali. Hoje em dia ele tem 2 anciãos, tem vários cooperadores. Deus muito nos abençoou, irmão. Mas a nossa luta, irmão, no princípio nós, na fé, foi muito difícil, irmão. Porque os irmãos sabem, tem o espírito da inveja, que é a pior coisa que tem. E aqueles irmãos que não vigiam, esse espírito toma eles, e eles levantam contra a gente, e persegue, calunia, irmãos, e só a misericórdia de Deus. Mas hoje nós já estamos na certa idade. Naquele tempo nós era jovem, hoje eu já estou com 71 anos, minha esposa com 65. Mas nessa parte, irmão, Deus nos deu a vitória. Muitas casas Deus libertou dessas castas de espírito. Irmãos, muitas vezes, casas, irmãos, que o adversário levantou e tentou destruir a família. Irmãos, pessoas que cometeram suicídio. E a pessoa estava, irmão, muitas vezes já numa situação difícil, que os médicos desenganaram. Mas o Senhor tinha dado de falar que aquela pessoa não ia morrer. E Deus levantou aquela pessoa das portas da morte. Então é muitas obras que Deus fez na nossa vida. Irmãos, livrou nós de todo o mal, da cidade do adversário, libertou muitas casas, muitas famílias, converteu muitos lugares. O Senhor deu a graça de nós evangelizar várias cidades, irmão, onde hoje em dia tem a obra de Deus, e eu estou glorificando a Deus. Então, irmão, louvado seja Deus, o Senhor nos ajudou bastante, nos abençoou. E, irmãos, eu não tenho palavra para agradecer a Deus. E rendo graças a Deus, irmão, porque o Senhor deu a graça de criar minha família, meus filhos, todos estudaram a música, aprenderam a música. Minha filha, irmãos, ainda está na música ainda. Louvado seja Deus. E Deus tem muito nos abençoado. Hoje em dia eu resido aqui na cidade de Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas. Irmãos, já não estou mais nativa,
agora evangelização só através desse canal, às vezes Deus dá alguma viagemzinha, mas, irmão, já não é mais com toda aquela... Eu já não tenho mais saúde, né? Eu não... Também em 98 eu perdi as duas visões. Irmão, é você servindo a Deus aqui, a trancos e barrancos, dando testemunho da graça de Deus. Deus vai nos ajudando, nos abençoando, né? Hoje em dia não tem mais condição de atender culto, já atendi culto, reunião familiar. Tinha uma época que eu atendi 3 reuniões familiares. Irmão, quero graças a Deus que muito Deus nos tem ajudado, tem prosperado nós também, irmão, tem dado alguma coisinha para nós. E hoje nós estamos servindo a Deus aqui nesse lugar. Muita tribulação, muita luta, perseguição, irmão, continua. Mas eu rendo graças a Deus que Deus sempre nos tira por cima. Louvado seja Deus. Agora eu estou recuperando dessa cirurgia. Pela misericórdia de Deus, eu passei pela cirurgia, amputei um dedo do pé, irmão, por causa da má circulação. Mas eu rendo graças a Deus, irmão, que o Senhor tem nos ajudado. Estou recuperando bem e o nome de Deus está sendo glorificado. Assim, paulatinamente, com Deus estou dando, quando Deus quiser levantar para orar, e Deus trouxer os testemunhos, trouxer alguma coisa, irmão, a gente manda para os irmãos. Depois eu tenho um hino aqui maravilhoso também, que eu quero pôr logo em seguida. Os irmãos compartilham com a Irmandade, divulga esse canal, que é exclusivamente para o nosso irmão deleite espiritual, através dos cultos, dos testemunhos, dos hinos, das maravilhas. Nós vamos indo de glória em glória, de prova em prova, de luz em luz, até o perfeito amanhecer. Assim eu rendo graças a Deus por tudo, por todas essas maravilhas, por todas as operações, por toda a obra que Deus fez na nossa vida. Agora está começando a chover, que já está do Sapucaí. Louvado seja Deus, estava um calor muito forte, mas Deus está mandando nós o socorro do céu. Já está começando a cair uma chuvinha boa aqui. Eu tenho certeza que o Senhor vai muito nos abençoar. Senhor, rendo a graças a Deus por tudo. Deus, nosso eterno Pai, por nosso Senhor Jesus Cristo, seja hoje eternamente, seja louvado.